Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga: para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um outro texto que eu quero ler, e eu gostaria que você tivesse esses dois fundamentos no seu coração, e nesses dias você aplicasse o seu coração à leitura deste texto, desses textos, e permitisse que o Espírito Santo ampliasse o seu entendimento. Ele diz, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 10: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Esses dois textos, eu vou ficar com meu óculos, né? Agora eu estou com óculos que eu posso enxergar longe, enxergar perto. Eu estou me acostumando ainda. Tem um degrau aqui, né? Estou me acostumando ainda, mas já estou bem, assim, acho que uns 90%. E eu estou vendo vocês perfeitamente. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é o dom de Deus. Estamos desenvolvendo esta série: fé, graça, trabalho e recompensa. Fé, graça, trabalho e recompensa. Eu não fico arquitetando e pensando, ou inventando, criando algum tema para ministrar. Eu tenho buscado de Deus a cada mês o tema para o mês. E nós temos já dezenas e dezenas de temas que ministramos durante tantos anos. E muitos desses temas, todos os anos, nós ministramos novamente. E a cada ano que ministramos, vamos sendo ampliados mais e mais. A série Base e Provisão, já são aproximadamente 20 anos ou mais, ministrando todos os anos. E todos os anos nós somos abençoados. Outro dia o pastor João Paulo me deu uma sugestão, dizendo: você podia fazer disso um seminário online, e as pessoas se inscreverem para que elas sejam ministradas. E eu na live com o pastor Irineu, depois ele comentando comigo a respeito de paz e provisão. E na verdade já nasceu uma igreja em Campo Grande, exatamente ministério, paz e provisão. Igreja evangélica, paz e provisão, baseado no livro Paz e Provisão. Eu não estou cobrando nem royalties. Então as séries têm nos abençoado. Mas eu não quero ministrar uma série simplesmente porque já ministramos, ou deixar de ministrar porque ministramos. Não importa que ministremos 5, 10, 15, 20, 30 anos a mesma série. Se ministrarmos a cada ano, e a cada ano formos ministrando, é porque o Espírito Santo, Ele está nos direcionando, porque pessoas, almas, vidas precisam ser alcançadas por aquela palavra. Este tema, o tema deste mês, na verdade, que nós trabalhamos sempre, Deus abençoe o trabalho das nossas mãos, porque o 1º de maio é o dia do trabalhador. Eu vinha buscando de Deus e orando para a confirmação do tema, e Deus ampliou um pouco mais: fé, graça, trabalho e recompensa. O apóstolo Paulo, ele entendeu com clareza o que é a graça, e ele escreve esse texto: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós fomos salvos pela graça. No versículo 10 ele vai dizer: para que façamos boas obras. Nós não fomos chamados para fazermos as boas obras para sermos salvos. Por mais boas obras que você faça, você não pode alcançar a salvação por meio das obras. Ninguém pode alcançar a salvação por meio das obras. Isso está muito claro dentro de nós. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos ampliar. E é tão extraordinário poder ler os seus textos. E quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 10, e ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus em mim, ela não foi vã. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu me tornei o que sou por causa da graça. E a graça não foi em vão.
mas eu trabalhei muito mais do que todos vocês. Ele está falando a respeito de Pedro, de Tiago, de João, dos outros apóstolos. E ele vai nos mostrar este caminho, o caminho do trabalho, do desenvolvimento, das nossas atividades, que não se encerraram com a graça que foi derramada sobre nós. E quando nós lemos, eu nem coloquei aqui algumas parábolas de Jesus, que são parábolas fortes, que falam a respeito de talentos, a nossa chamada para desenvolvermos o nosso trabalho no reino. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso. E eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, para entendermos e compreendermos que a graça de Deus derramada sobre nós, que proporcionou a nós tão grande salvação, não anula a nossa chamada para o trabalho, para a nossa diligência, a nossa disciplina. E quando eu falo de trabalho, eu falo do trabalho secular, mas falo também da nossa chamada para trabalharmos, nos envolvermos e nos comprometermos com o reino de Deus. Amém, queridos? Nós estamos sendo moldados e aperfeiçoados. E como eu já estou com calor, vou tirar essa jaqueta aqui. Me ajuda aqui, ela. Já pegou fogo aqui. E está só começando, né? Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm? Olha só. Não sabeis que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele está dizendo: correi de tal maneira que o alcanceis. Ele vai usar uma figura de linguagem para falar falando de uma competição, mas ele está falando do reino, do nosso avanço no reino, das nossas conquistas no reino, para alcançarmos quem Deus planejou que fôssemos. Ele diz mais: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. No estádio eles correm, eles disputam para alcançar uma coroa, um prêmio corruptível. Mas ele está falando de algo incorruptível, que é bem maior. E diz mais: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma caminhada, nós estamos debaixo de um decreto profético, o ano da amplitude. Nós estamos debaixo de uma declaração profética, a década de ouro, a década do Espírito Santo. E eu acredito que essa noite é uma noite propícia, e vocês são privilegiados por estarem aqui, porque vocês vão ouvir e vocês vão poder avançar um pouco mais. O Espírito de Deus vai trazer luz, discernimento e entendimento. Hoje eu estava no meu carro ouvindo uma música e comecei a chorar no carro, e eu clamando pela presença de Deus de uma forma intensa. Eu me recuso a continuar vivendo no mesmo nível, na mesma dimensão que eu vivi ontem. Eu quero viver um degrau a mais hoje. Paulo diz assim: olha, pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele vai dizer: olha, pela graça de Deus eu sou o que sou, mas eu trabalhei mais que todos vocês para chegar onde eu cheguei. Mas ele vai continuar dizendo: mas é a graça. Paulo tinha todos os motivos para se ensoberbecer pelo nível de revelação que ele recebe. Mas Deus, ele sabe tratar com cada um de nós, e para Paulo foi dado a ele um espinho na carne, para que ele não se exaltasse
pelo nível de revelação que ele recebeu da parte de Deus. E quando ele ora por 3 vezes, dizendo: afasta de mim este cálice, afasta de mim esse espinho na carne, tira de mim o espinho na carne, Deus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele ora uma vez, o Senhor diz: a minha graça te basta. Ele ora a segunda vez, o Senhor diz: a minha graça te basta. Ele ora a terceira vez, e o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. Na nossa jornada e caminhada, nós vamos sendo moldados, aperfeiçoados por Deus, para nos tornarmos exatamente quem Ele projetou que nós nos tornássemos. Você já viu aqueles adolescentes que quando o pai fala com ele, e ele acha que ele sabe mais que o pai? Não tem um negócio assim? Quase todos os adolescentes, não vou falar todos, né? Mas quase 99,9999%, ele acha que o pai dele é quadrado. O pai dele não sabe nada. E muita gente, quando recebe uma porção de entendimento e de revelação, ele já começa a se achar. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam, dependendo do espinho, né? Que tem vários tipos de espinhos. Mas uma coisa é certa: para quê? Para que nós não venhamos a nos ensoberbecer. Mas é tão extraordinário, lógico que algumas pessoas não aprendem na caminhada, na jornada, mas quando você chegar a uma idade, você já vai ponderar todas as coisas. Então, eu já cheguei nesta idade assim, dos cabelos brancos, grisalhos. Se eu quiser ele fica preto, se eu quiser ele fica um pouquinho mais escuro. Eu tenho o domínio sobre os meus cabelos. Vou fazer uma estatística, vou fazer igual eu fiz para a live, né? Fizemos como que chama? Uma enquete. Fiz uma enquete para ver se a live era às 7 ou meio-dia. E meio-dia venceu, então eu tive que obedecer. De manhã 7 horas é um horário bom, mas a maioria preferiu meio-dia, então eu atendi a maioria. Mas nem sempre atendo a maioria também não. Não. Mas eu não vou fazer a enquete, tá? Deixa meus cabelos. O pastoral está dizendo que você está muito bonito, pai. Com cabelo branco, preto, qualquer jeito, né? Tá bom demais, né, Breno? Olha só. Observe esse texto, Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Aqui fala a respeito do homem diligente. O homem o quê? Diligente. Um homem dedicado, aplicado, eficiente. Viste a um homem diligente na sua obra. Viste a um homem diligente na sua obra. Observa. Todo homem diligente naquilo que faz, ele encontra um lugar de destaque. Toda pessoa diligente naquilo que faz, ele se torna habilidoso e se destaca. Viste a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não diante de pessoas de posição inferior. Fale comigo, diligente. Hoje nós vamos despertar a diligência que há em cada um de nós, porque já temos uma porção de diligente em nós. Eu reprovei o 4º ano primário, confessando o meu pecado para vocês. Mas também foi o único ano que eu reprovei na vida. Mas quando eu fiz o segundo, eu repeti, tive que fazer de novo. Aí eu fui o 2º aluno melhor da turma. Porque eu venci o quê? Venci a preguiça. E apliquei o meu coração aos estudos. E a classe competia para ver quem era o melhor. Eu cheguei lá na frente. Viste a um homem diligente na sua obra, sobre reis será posto, não será posto diante de pessoas obscuras ou pessoas inferior. Todo homem diligente encontra um lugar de destaque.
Todo homem diligente, ele vai se tornar um homem habilitado, capacitado para desenvolver aquilo ao qual ele se propôs a desenvolver. Você está me ouvindo? Já eu chego onde eu quero chegar. Mas eu quero despertar você esse senso de diligência, porque Deus quer te conduzir para um degrau a mais. Um degrau a mais. Hoje eu estava conversando com o pastor Evaldo, e ele fez um propósito de pedalar 5.000 quilômetros esse ano. Alguém 5.000 quilômetros. E ele sabe que ele tem que pedalar 3 vezes 4, 12, a média de 120 quilômetros por semana. Então ele tem que arrumar o horário, que seja de madrugada, seja o horário que for, para cumprir a meta. Mas ele é diligente. E você acredita que ele vai alcançar? Ainda mais depois de hoje. Eu fico imaginando e pensando na pressão que eu coloquei nele agora, né? E alguém pergunta assim: e você, apóstolo, por que você não está pedalando? Não estou te vendo mais no grupo. No grupo eu estou. Eu pedi para o capitão, para o James, cadê ele? Falei: James, não me tira, porque ele foi tirando, eliminando, ele vai eliminando. Não apareceu 2, 3 vezes, ele já elimina. Eu falei: você tem coragem? Me deixa no grupo. Em breve eu voltarei para o grupo. Já estou no grupo, mas vou voltar a pedalar. Ore por mim. Fala: mas por que você não está pedalando? Está com preguiça? Não, tive um probleminha na 7ª vértebra, que tive que dar uma paralisada. Mas já vou fazer musculação, vou me fortalecer, e já eu volto a pedalar. Tá bom, James? Me deixa lá. Olha para esse texto. Olha esse texto que lindo. Provérbios 20, versículo 4. Olha isso. O homem preguiçoso não lavra a terra na estação própria, pelo que na cega ele busca, mas nada encontra. O homem preguiçoso não lavra a terra na estação própria. Eu vou falar mais uma vez para você ouvir. O homem preguiçoso não lavra a terra na estação própria. Mas quando ele busca colher, ele não vai colher nada. Aquele que observa o vento, ele não lavra a terra, ele não lança semente na terra. Aquele que observa as nuvens, ele não se levanta para colher. Ele se move pelas circunstâncias. O homem negligente, preguiçoso, ele não lavra a sua terra na estação própria. Preste atenção. A família de Isacar, ela era entendida na ciência dos tempos. A família de Isacar, 12 tribos de Israel, cada tribo cumpria uma função. A família de Isacar era entendida na ciência dos tempos. Eles eram como que os meteorologistas daqueles dias. Eles observavam os céus, eles entendiam das estações, e por entender das estações, eles davam direcionamento à nação de Israel. É tempo para plantar, é tempo para colher, tempo para lavrar a terra, tempo para semear, tempo para ir à guerra. Eles tinham o discernimento. Preste atenção. Eu quero que você entenda esta estação. Algumas pessoas estão pensando que a gente inventou um tema chamado o ano da amplitude, e algumas pessoas nem entenderam ainda o nosso decreto profético a respeito da década de ouro, a década do Espírito Santo. Muitos chegaram diante do portal e pararam diante do portal. O Espírito de Deus quer trazer discernimento aos nossos corações para compreendermos este tempo. Nós estamos diante desta declaração profética, 2021, o ano da amplitude. Deus quer nos ampliar em todas as áreas, em todas as áreas.
Deus quer nos ampliar no entendimento, no conhecimento, na revelação, no discernimento. Deus quer nos ampliar na manifestação dos dons do Espírito. Deus quer nos ampliar em milagres, em curas. Deus quer nos ampliar na libertação de cativos, de oprimidos. Esta é uma estação própria para que possamos avançar no reino. Mas a Bíblia diz que o preguiçoso, ele não lavra a terra na estação própria. Este é um tempo propício para você se colocar diante de Deus. Prestem atenção. Este é um tempo propício para você se consagrar ainda mais. Este é um tempo propício para você ler a Bíblia um pouco mais. Este é um tempo propício para que você jejue um pouco mais. Este é um tempo propício para que você medite um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Vá um pouco mais. Ontem à noite tinha alguns pastores comigo na minha casa e um esqueceu o telefone lá. Se eu ficar nervoso, vou falar o nome dele. Quando foi 1h da manhã, meu irmão, o interfone tocou e tocava e tocava. Eu estava dormindo, a Marisa dormindo, a Rafaela dormindo. De repente a Rafaela levantou e bateu na porta do quarto e falou: pai, alguém esqueceu o telefone aqui, está aí, veio buscar o telefone. Eu já estava dormindo, já tinha algum tempo, mas ele foi diligente. Ele falou: eu preciso do meu celular. E vou lá, vizinho, amigo, chegou um amigo aqui na minha casa e eu preciso atendê-lo. Se você não levantar, porque é amigo, vai levantar por causa da importunação. Então presta atenção, vá um pouco mais. Aí a Rafaela hoje disse assim: eu não consegui dormir, fui dormir 4h da manhã. Falei: filha, não era para você orar? A Marisa falou assim: mas ela precisa dormir, que ela vai trabalhar. Quando você perder o sono, não é para você ir para o celular, ou você ir para... Lógico, você pode assistir o seu filme, não tem problema, nada de neurose. Você está me entendendo? Você pode assistir o seu filme. Existe um tempo adequado para todas as coisas. O seu esporte favorito. Terça-feira é um dia bom para assistir um jogo do Flamengo na Copa Libertadores. Começa perdendo, depois é certeza que vai ganhar ou vai empatar. Não tem crise. Tudo isso você pode fazer. Mas eu quero despertar você para entender este tempo. Esse tempo é um tempo propício para nós jejuarmos um pouco mais, orarmos um pouco mais, meditarmos um pouco mais, porque nós estamos diante deste portal chamado década de ouro, a década do Espírito Santo, e nós veremos o que nós nunca vimos, e nós desfrutaremos do que nós nunca desfrutamos. E eu creio nisso. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Preste atenção. Você é o responsável pela sua fé. Você é o responsável pelo desenvolvimento da sua fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você é o responsável pelo desenvolvimento da sua fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Como vem a incredulidade? A incredulidade vem quando você começa a ouvir o outro lado. A fé honra a Deus, e a incredulidade é o louvor a Satanás. A fé honra a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Timóteo, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Gálatas 3, 6 e 7, aliás. Gálatas 3, 6 e 7 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. De sorte que os da fé são benditos, abençoados como o crente Abraão. Os da fé.
A Bíblia diz: necessitais de perseverança, persevere na fé. Mas ainda não aconteceu, continue. Mas passou um mês, continue. Eu vou dar para Deus o prazo de 2 meses, se Ele não fizer, não tem mais fé. Não, nós vamos combater o bom combate da fé. Como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Seremos inabaláveis na convicção da nossa fé. Aquilo que nós acreditamos, nós não negociamos. Quando alguém chega para questionar, você diz: chegou tarde, pois o fundamento já está no meu coração. Quando alguém questionar o que é ser igreja, o que é a igreja de Jesus, você já está bem fundamentado. A sua fé é inabalável. Aquilo que você está ouvindo está gerando em você fé ou incredulidade. Observe comigo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Diz assim: segundo a graça, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, como sábio construtor, o fundamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu coloquei o fundamento, a base, que é Cristo. Mas ele vai dizer no versículo 11: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Ele é a base, ele é a pedra onde os nossos pés estão firmados. Mas ele vai dizer assim: olha, atente cada um de vocês como está edificando sobre este fundamento. Que tipo de material vocês estão usando? Uns edificam com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas e outros com madeira, palha e feno. A obra de cada um vai se manifestar provada pelo fogo. Palha, feno, madeira não suportam fogo. Isso fala das provações. Mas o ouro, quanto mais fogo, mais puro ele fica. A prata, quanto mais fogo, mais pura ela fica. Então nós estamos muitas vezes passando pelo fogo. Mas a Bíblia diz: quando vocês passarem pelo fogo, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. O fogo não arderá em vós, nem as águas submergirão a vós. É questão de tempo. Fomos provados durante um ano. Entramos num novo ano. Mas estamos sendo moldados e aperfeiçoados para vivermos a década de ouro, a década do Espírito Santo, de degrau em degrau, até que a plenitude de Cristo se cumpra nas nossas vidas. Você pode dar um aplauso a Ele? Escute, todo trabalho no Senhor, ele tem uma recompensa. Observe esse texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 8 diz assim: o apóstolo Paulo diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo está dizendo: eu lavrei a terra, eu lancei a semente, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. No reino de Deus tem trabalho, e todos aqueles que trabalham no reino de Deus têm uma recompensa. A graça não anula o nosso trabalho e o nosso compromisso com o reino. Preste atenção nisso. Deus quer que você avance nesta década com este entendimento, e você vai ser grandemente recompensado da parte de Deus. Observe o que ele diz mais: de modo, versículo 7, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Versículo 8: ora, o que planta e o que rega são um. Agora o que ele diz: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Segundo o seu próprio trabalho. Diga: tem trabalho. Diga comigo assim: no reino de Deus tem graça,
tem favor, mas tem trabalho. Faça assim com as suas mãos. Eu quero profetizar. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Tudo que fizermos prosperará. Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Tudo que você fizer prosperará. Tudo que você fizer prosperará. O preguiçoso, ele não lavra a sua terra na estação própria, mas o homem diligente, de mão diligente, dominará. O dirigente será colocado diante de reis e não diante de pessoas obscuras. Todo trabalho no Senhor tem recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, já estamos concluindo. Portanto, meus amados irmãos, olha o que ele diz: sede firmes, inabaláveis e sempre o quê? Abundantes no quê? Na graça? Não, na obra. Diga na obra. Na obra de quem? Do Senhor. Atente para esse texto. Estamos adentrando a década de ouro. Será a década da nossa maior influência na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e nas nações da terra. A terra aqui. Quando chegarmos lá, daqui a 10 anos, vamos entrar numa outra década. A nossa influência ampliada ainda mais. E eu quero profetizar que essa influência não acontecerá apenas no campo espiritual da igreja, mas você como pessoa, você como família, você como empresário, homem de negócio, seja o que for, você vai ser ampliado nesta década chamada década de ouro. Quando você recebe, diga amém. Olha o que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O teu trabalho não é vão no Senhor. Estamos prestes a inaugurar um novo tempo de influência através das nossas casas. Esse portal está se abrindo. Dentro de dias, as casas serão abertas. Centenas e centenas e centenas e milhares de células vão nascer. Como um farol brilhando na escuridão, como um manancial de águas vivas jorrando. E as pessoas virão até você, porque elas verão a bênção de Deus e a glória de Deus na sua vida. Você vai dizer assim: apóstolo, mas então a gente não vai ter mais guerra. Vai ter guerra, mas nós vamos prevalecer e nós vamos avançar. Nós veremos os céus abertos sobre nós. Nós veremos os céus abertos sobre nós. E você vai poder dar glória a Deus, exaltar o nome dEle. E você vai fazer a travessia, chegar na outra margem. O teu trabalho no Senhor não é em vão. Para encerrar, 2 Crônicas 15, 7. O profeta Azarias foi levantado por Deus em um tempo de crise. Asa estava sobre o trono, reinando. Toda a nação de Israel, distante de Deus. A Bíblia diz que naqueles dias não havia paz, nem para os que entravam, nem para os que saíam. Havia uma certa angústia, uma perturbação sobre toda a nação. Mas a palavra de Deus veio através do profeta dizendo: sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. A tua obra, os teus feitos, vai ter uma recompensa em Deus. A tua obra vai ter uma recompensa em Deus. Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra. Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra. Diga: eu me coloco à disposição do Espírito Santo, e eu invoco a graça de Deus sobre a minha vida, a capacitação do Espírito Santo para vencer as minhas debilidades, fragilidades, em o nome de Jesus. Diga: eu me levanto em diligência. Diga: eu me levanto em diligência para prosseguir na década de ouro. Em o nome de Jesus, dê um aplauso a Ele.